noite a todos. Eu sou a Laila. A gente vai estudar aqui essa semana toda direito penal. Então a gente tem 6 encontros, começando hoje e finalizando no sábado. Então eu vou ver se a gente consegue estudar de segunda a quinta-feira a teoria do crime, propriamente dita, e a partir disso alguns títulos da parte especial do Código Penal, tá? Qualquer dúvida com relação à teoria do crime, que é a matéria mais complexa que nós temos, por favor, vocês interrompam, vocês perguntem, tá? Porque na verdade esse é o substrato principal de direito penal. Então, se você tiver dificuldade nessas 3 primeiras aulas ou 4, obviamente que a incidência de cobrança nas provas, ela para CFO e outras carreiras, ela é maior na parte especial, parte geral. Muito embora isso venha acumulado com a parte geral. Então você tem crimes, mas que demandam do candidato conhecimento da parte geral, que é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Então veja, com relação às questões introdutórias, que é a aplicação da lei penal do tempo. Aplicação da lei penal no tempo. Isso aqui nem precisa copiar, tá? No tempo e aplicação da lei penal no espaço. Se sobrar um tempo na aula de quinta-feira, eu vou falar com relação a essa matéria para vocês, tá? Até porque esse bloco ele é separado da teoria do crime em si, ou seja, se você não aprender isso aqui agora, isso não vai implicar para o seu conhecimento a teoria do crime propriamente dita. Então, se sobrar um tempo, na quinta-feira eu vou falar, pessoal, vamos falar agora sobre a aplicação da lei penal. E aí, se não der tempo, eu não vou ficar com pesar de ter aprofundado menos em teoria do crime e ter dado ênfase para essa disciplina, tá? Então, veja, dentro aqui da estrutura criminal, a gente trabalha com o conceito tripartido de crime, que é o fato típico, ilícito e culpável. Essa concepção que a gente está estudando aqui, ela é uma concepção tripartida e nós estamos usando um conceito analítico de crime, ou seja, para fins penais, eu vou considerar um fato ocorrido no mundo dos fatos como sendo criminoso somente após o preenchimento de todos esses substratos aqui, tá? Além da ilicitude, culpabilidade, fato típico, nós temos aqui um quarto substrato que é chamado de punibilidade, que, como a teoria tripartida é adotada pelo Código Penal, corresponde unicamente à aplicação da pena ao fato narrado que constitui o crime. É como se a punibilidade ela fosse uma consequência lógica do fato típico, ilícito e culpável. Mas veja, para que nós colocássemos a punibilidade aqui dona de uma estrutura só dela, nós precisaríamos trabalhar com essa concepção quadripartida, que não é a que vigora no nosso sistema. Portanto, a gente tem fato típico, ilícito e culpabilidade, sendo a punibilidade tratada como um pressuposto de aplicação da pena. Pressuposto de aplicação da pena. Agora, quando nós falamos de fato típico, nós trabalhamos com uma constatação positiva dos seus elementos. Então, o fato típico, ele seria formado ou é formado por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Dentro de cada um desses substratos, nós temos as ramificações, ok? Elementos que constituem cada um desses institutos aqui. Quando nós analisamos o pilar fato típico, aqui nós temos que fazer uma constatação positiva, ou seja, no caso concreto, todas essas hipóteses elas devem estar presentes, ok? Agora, isso de maneira geral, uma regra, tá? Existem exceções. Na ilicitude, nós trabalhamos com legítima defesa,
estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Aqui na ilicitude, que é um senso de contrariedade daquilo que a pessoa pratica com a reprovação social, nós faríamos uma constatação negativa. Então, para que eu tenha um fato praticado no mundo real ilícito, é necessário que esse fato não tenha sido praticado em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Além desses aqui, existe um que é chamado consentimento do ofendido, que não é tratado no Código Penal e que depois a gente vai falar sobre ele na nossa aula sobre ilicitude, tá? Mas saiba você já que para concursos nível de CFO e um pouco mais intermediário, essa é a lógica que é trabalhada, tá? Mas para uma doutrina penal mais avançada, consentimento do ofendido não seria uma causa de exclusão da ilicitude, ok? Mas isso a gente vai ver na aula que vem. E teríamos, por fim, a culpabilidade, que é também uma constatação positiva, que é formada pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Aqui também teríamos que fazer uma constatação positiva, ou seja, que o agente na época do fato era imputável, que ele sabia que ele tinha conhecimento de que o que ele praticava era ilícito e que naquele momento se poderia exigir dele uma outra conduta que não a criminosa, tá? Então, portanto, no fato típico e culpável, nós temos que fazer uma constatação positiva, enquanto que na ilicitude nós fazemos uma constatação negativa sobre a presença desses elementos. Agora veja, fato típico e ilicitude ou ilícito é chamado de injusto penal. É denominado de injusto penal. Então, quando eu disser assim para vocês, a Laila praticou um injusto penal, significa que o que eu pratiquei é típico e ilícito, mas não quer dizer que para mim seja imputável como um crime. Então, por exemplo, uma pessoa tem 17 anos e ela mata alguém. Veja, ela praticou um injusto penal. Ela teve conduta, resultado, nexo e causalidade. Ela não matou em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento legal, do dever legal, mas ela não preenche a imputabilidade. Então, uma pessoa praticar o injusto penal não significa necessariamente que ela praticou um crime. É preciso ver se ela tinha condições de saber sobre a ilicitude desse fato e de autodeterminar-se com relação a ele, tá? Então, para uma concepção moderna da doutrina, nós teríamos crime como sendo formado pelo injusto penal mais a culpabilidade. Veja, injusto significa tão somente o embutimento do fato típico e da ilicitude, tá? Então, algumas provas mais modernas têm chamado fato típico e ilícito de injusto penal. Então, a questão ela quer dizer para você o seguinte, olha, fulano praticou um fato típico e ilícito. Eles querem saber de você certamente alguma coisa dentro desses dois pilares aqui. Ok? Essa nomenclatura injusto penal ela é a nomenclatura utilizada pelo Klaus Roxin, que é o cara que criou o princípio da insignificância, para quem já tem alguma familiaridade com direito penal, tá? É um doutrinador alemão vivo, na verdade, o maior doutrinador do mundo hoje vive em matéria penal. Então ele trata esse nome, ele usa muito esse nome, injusto penal. Tudo bem? Então a partir de hoje, nós vamos começar a desmembrar essas estruturas. Ok? E aí vamos começar falando do fato típico. Gente do céu, esse apagador não tá fácil.
pegar aqui. Sempre minhas coisas que eu vou gravar aqui dá bichada, né? Hoje, primeiro dia, não tem ar-condicionado. Quem é meu aluno sabe, sempre quando eu vou dar aula, alguma coisa estraga. É uma sina que tem aqui. No caso, o ar-condicionado, que funcionou desde o começo do ano. Recebeu 300 pessoas domingo e não estragou. Hoje estragou, na minha aula. Então vamos lá, gente. Então vamos falar sobre o fato típico, dentro do conceito analítico que nós estudamos, tá? Então o fato típico ele é composto por conduta, resultado, nexo e causalidade. Agora, detalhe, tá? Vou falar algo para vocês que é tão óbvio, mas que os livros eles não dizem isso pra gente, tá? Nós só vamos trabalhar com conduta, resultado, nexo causal e tipicidade quando eu tenho crimes materiais. Então, eu só vou trabalhar com todos os 4 elementos inteiros quando eu tenho um crime material. Então, veja. Os crimes eles podem ser, quanto ao momento consumativo, material, ou seja, a prática do verbo ocasiona um resultado naturalístico. O que seria esse resultado naturalístico? Uma mudança no mundo dos fatos a partir da prática do verbo. A partir da prática do verbo. Então, veja, o que é um resultado naturalístico? Efetiva mudança no mundo dos fatos. O que é isso? Bem, na hora que eu pratico o verbo, automaticamente você vai constatar que o mundo dos fatos ele foi alterado. Veja, você não precisa decorar. Basta você ler e entender a lógica. Então, o crime é matar alguém. Quando eu mato, eu mudei o mundo dos fatos? Automaticamente eu mudei o mundo dos fatos, porque uma pessoa deixou de existir. No momento em que eu subtraio coisa alheia móvel, ou seja, que eu pego algo que não é meu, eu mudei o mundo dos fatos? Óbvio que sim, a pessoa deixou de ser possuidora daquilo que é dela. Então, os crimes materiais, você, quando constata a prática do núcleo, que é a prática do verbo, você já vai ver que aquela prática, ela automaticamente ocasionou uma mudança no mundo dos fatos. É a regra dos nossos crimes, do Código Penal e também da legislação especial criminal, tá? A maior parte dos crimes são materiais. Por isso, os manuais, quando eles explicam um fato típico, eles colocam todos os elementos como se fosse algo presente em todos os crimes, quando na verdade não é. A segunda modalidade de crime são os crimes formais. Nos crimes formais, o que acontece? O verbo, ele por si só não pratica mudança do mundo dos fatos. Então, a gente tem a prática do verbo, mais uma finalidade desse verbo, que é prevista no caput, que é prevista no crime, na essência do crime. Exemplo. Artigo 158 do Código Penal, extorsão. Veja, nesse crime nós temos o verbo. O verbo ele é constranger. Constranger. Como que eu vou constranger uma pessoa? Ou empregando violência ou empregando grave ameaça nela. Isso é constrangimento. Aqui a gente tem constranger com a
finalidade de. Veja, olha a locução dentro do caput. Com a finalidade de obter qualquer vantagem. Então, veja que o tipo penal ele trouxe um verbo que, por si só, ele não muda o mundo dos fatos, mas traz uma locução dentro do caput, dizendo para você qual é o reflexo dessa prática, desse verbo. Essa finalidade, ela vai corresponder à efetiva mudança no mundo dos fatos. Então, o crime material, ele é chamado justamente de crime de resultado cortado. Olha aqui o resultado. Ou consumação antecipada. Por que consumação antecipada? Porque antes mesmo do resultado naturalístico, eu já considero o crime de extorsão consumado, pelo simples fato do constrangimento. Então, veja, se, por exemplo, eu ligo para uma pessoa, porque eu tenho um carro que eu sei que é roubado. Então, eu não roubei esse carro, mas faz parte da organização criminosa que eu integro. Então, eu pego esse carro, eu identifico quem é a vítima, e aí eu ligo para a vítima. Então, eu digo, olha, sabe o seu carro furtado ou roubado? Bem, ele está em tal lugar e eu quero R$1.000 pelo resgate. Veja, a partir do momento que eu liguei para a vítima, eu consumei a extorsão. A simples ligação. Veja, houve mudança no mundo dos fatos? Não. Não, porque o crime de extorsão, ele tutela patrimônio. Como ela não pagou o resgate, veja, eu não mudei o mundo dos fatos, ela não ficou sem dinheiro ou perdeu mais dinheiro em razão da minha ligação. Então, veja que isso é um crime formal. Eu não preciso do resultado naturalístico. Então, veja, como é que eu vou analisar crime formal? Como é que eu vou analisar nexo de causalidade e resultado se eu não tenho, o tipo penal ele não exige isso. Você entende que no crime formal eu não tenho nexo? Não tenho nexo. Eu tenho uma ligação e eu consumi o crime. Eu não tenho nexo de causalidade. Por quê? O resultado que é protegido por esse crime, que é a perda de patrimônio, ele é dispensado pela norma penal. Então, se eu só liguei, veja, você só vai fazer uma análise de conduta e de tipicidade. O resultado ele não seria analisado, justamente porque o crime ele não depende do resultado para ser consumado. Agora, professora Laila, não, a vítima pagou o resgate. Tudo bem. Nesse caso, houve o que nós chamamos de exaurimento desse crime, que é um efeito, é o efeito máximo do crime. Mas veja, o tipo penal ele não considera esse exaurimento. Então veja, qual seria o exemplo prático, portanto, de uma pessoa que só ligou e não recebeu e de uma pessoa que ligou e recebeu? O exaurimento. E aí, no cálculo da pena, a pessoa que conseguiu alcançar esse resultado, ela vai ter uma pena um pouco maior com relação àquele que simplesmente exerceu o constrangimento. Mas veja, isso é um crime formal, tá? A outra categoria de crimes que nós temos são os crimes de mera conduta. Aqui, o tipo penal, o verbo, corresponde a uma mera conduta. Ora, se é uma mera conduta, sequer existe finalidade prevista no caput. Você não tem, é uma conduta, é um fazer. Exemplo clássico, porte de arma de fogo. Você vai ver que nos crimes de mera conduta, há, na verdade, uma punição de ato preparatório. Ora, porte ilegal de arma de fogo. Esse porte ele é para quê? Não é para passear com essa arma na rua. Ou é para efetuar um disparo, ou é para um assalto, ou é para uma lesão corporal, ou é para matar alguém, ou para exercer ameaça. Veja, por qualquer uma dessas situações, o porte da arma ele é utilizado. Veja, o fato de eu portar essa arma sem nada fazer com relação a ela, por si só já é o crime. Então é óbvio que não tem como eu trabalhar com nexo de causalidade. Não existe, porque o porte já é o crime em si. Então, os crimes de mera conduta sequer têm a previsão de resultado naturalístico. Então, a lógica seria
Crime material sempre tem a previsão. Crime formal tem a previsão, mas o tipo penal dispensa, por isso ele é chamado de resultado cortado. E crime de mera conduta, eu nunca tenho o resultado naturalístico. Veja, estou portando uma arma de fogo na via pública. Eu mudei o mundo dos fatos? Absolutamente nada. Nada. Estou com a arma dentro do meu carro. Eu mudei o mundo dos fatos? Não, não mudei o mundo dos fatos. Mas o legislador, nesse caso, ele já considera a conduta como sendo criminosa, para evitar que dali, daquele porte, possa decorrer um crime mais grave, ok? Então, essa é a lógica. O nosso fato típico, dentro dos 4 elementos, conduta, resultado, nexo e tipicidade, é estudado dentro dos crimes materiais. Aqui dentro existe essa subdivisão em 4 aspectos. Aqui eu até posso ter quando? Quando a finalidade ela é atingida. E no crime de mera conduta, nunca eu vou ter esse estudo. Você nunca vai ver exemplos diferentes de homicídio e de lesão corporal quando você estiver estudando esses 4 elementos do fato típico. Não tem. Por quê? São só em crimes materiais. Você nunca vai achar isso estudando constrangimento ilegal ou estudando, por exemplo, um crime de porte ilegal de arma de fogo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, beleza. Olha só como que é, né? Ainda bem que eu não vim arrumada para dar aula aqui. Só vem dar aula arregaçada aqui. Hoje eu tava de camisa, chique, fui no fórum, né? Aí eu falei, eu vou fazer uma moral com o pessoal no primeiro dia, né? Que eu chego para dar aula, o povo vê a foto e vê minha cara e fala, meu Deus, a pessoa não é a que tá ali, né? Propaganda enganosa. Mas aí eu falei, não, foda-se, depois um dia eu vou arrumada. Nunca vou, né? Só vai piorando o que tá aqui. Graças a Deus, porque nem o ar tá funcionando. A instituição não colabora também comigo. Então vamos lá. O nosso primeiro substrato é a conduta. Tá? A conduta ela é um fazer, né? É um fazer no mundo dos fatos. E no caso do direito penal, ele é um comportamento voluntário e intolerável pelo sistema. Agora, como que essa conduta se manifesta no mundo dos fatos? Ela pode se manifestar através da ação, que é chamada conduta comissiva, que é um fazer. Ela é manifestada através da omissão, conduta omissiva, ou ela pode se manifestar através da ação por omissão, que é chamada comissiva por omissão. Ou também é chamada omissiva imprópria. Ou também chamada omissiva imprópria. Por que omissiva imprópria? No direito penal, gente, graças a Deus, não é como os outros ramos do direito, que fala uma coisa e faz a exceção. Não, isso aqui é branco, tá, mas tem 5 teorias que falam que é preto. Não, o direito penal ele não trabalha com essa lógica. Quando ele diz que algo é impróprio, é porque, na verdade, não é uma omissão. Não é aquele instituto. Mas, por uma ficção jurídica, é chamado daquele instituto. Então, na verdade, uma omissão imprópria não é uma omissão, mas nós vamos tratá-la como uma omissão. No direito penal, tudo que é absoluto é absoluto. Se eu falar para vocês assim, fulano é absolutamente incapaz, é 100%, não tem exceção em direito penal. Quando eu digo que algo é absoluto, é 100%. Quando eu digo que algo é impróprio, é porque, na verdade, não é aquele
instituto, não é a natureza daquele instituto, mas a gente vai criar uma adaptação, uma ficção jurídica para utilizar como se ele correspondesse àquele instituto, tá? Agora, já dentro do fato típico, existem sistemas penais, não só no fato típico, tá? Dentro de toda a estrutura do tipo penal. O que é um sistema, gente? Sistema é uma ciência. É uma ciência. O direito ele é uma ciência. Ele é ramificado em várias disciplinas, mas ele é uma ciência única. E o que acontece? Quando o direito penal ele surgiu como um ramo do direito, ele buscou sistemas de estudo de situações que acontecem no mundo dos fatos e respectivas punições para aqueles que praticarem essas condutas que são reprováveis. Ok. Mas como toda ciência que é, quando ela foi iniciada, nós tínhamos uma aproximação muito grande da análise científica dos elementos da natureza. Como assim? Naquela época, os cientistas, eles valoravam, na verdade não valoravam, eles simplesmente analisavam o que acontecia no mundo dos fatos e descreviam aquilo que eles assistiam. Isso era ciência. Ela era composta por elementos unicamente descritivos. Então o que eu estou vendo é o que está acontecendo. E o direito penal, quando ele surgiu, não foi diferente. Ele criou um sistema de estudo do direito penal que era chamado de sistema clássico. Por que sistema clássico? Porque ele era um sistema dos doutrinadores clássicos, da antiguidade. E esse sistema, como foi o primeiro sistema, o primeiro método de estudo do direito penal, ele se aproximava muito da ciência das coisas da natureza. Então, eles importaram o método de estudo de uma outra ciência, uma ciência biológica, por exemplo, e transportaram para o ramo do direito, aqui no direito penal. Esse sistema, esse método de estudo do direito penal, por óbvio, ele tinha que ter elementos que explicavam aqueles fatos de maneira criminológica. Então, eles tiveram que criar uma teoria para que pudesse ser estudado aquele método de estudo. Então, eles criaram as teorias da ação, que vocês devem ter estudado em algum manual de direito penal, ou teorias da conduta. Claro, para eu explicar, através do direito penal, que aquele fato constitui um crime, concordam que eu tenho que conceituar o que é conduta, o que é resultado, o que é nexo? Eu tenho que criar uma estrutura científica em cima do fato típico. Então, se eu montei um sistema clássico, eu tenho que montar teorias da ação, uma teoria clássica da conduta, para eu poder explicar aquele acontecimento no mundo dos fatos. Então, veja, por exemplo, como funcionava? Bem, eu dei um tiro em uma pessoa. Pela teoria clássica da ação, eu pratiquei uma conduta típica. Por quê? Qual era o elemento que eles utilizavam? A pura descrição. Eu atirei em alguém. Mas veja, se, por exemplo, eu fiz isso em legítima defesa, se, por exemplo, eu fiz isso sem capacidade de discernimento, veja que os naturalistas, os causalistas, eles não consideravam. Para eles, dane-se. Então, uma pessoa que matou em legítima defesa seria responsabilizada criminalmente, assim como uma pessoa que não atuou em legítima defesa. Porque, veja, eles usavam uma análise descritiva. Estou vendo alguém matar uma vítima, ponto, isso é homicídio. Não importa a valoração, a situação na qual aquela pessoa agiu. Então, é óbvio que você vai começar a ver defeitos na teoria, porque não é assim que funciona. O ser humano ele tem um elemento volitivo, uma cognição que é dele, e muitas vezes isso pode permear o sistema no momento em que ele pratica a conduta. Mas o que eu quero dizer isso para vocês? Ao longo dos anos foram criados sistemas, né? Sistema clássico, sistema neoclássico, sistema finalista, sistema funcionalista. Sistema clássico, neoclássico, eles ainda usavam a teoria causal da ação, que é uma teoria antiga para explicar a conduta. Depois disso vieram outras teorias. Foi criado um sistema finalista e foi criada uma teoria finalista da ação, que é a que vocês estudam nos manuais. O que é a ação para a teoria da
finalista? Conduta voluntária, consciente, dirigida para uma finalidade. Isso é o dolo que vocês estudam, isso é o dolo que é cobrado nas provas de concurso. Hoje, nós estamos em uma transição entre o sistema finalista, que é esse que tem um conceito finalista da ação, e o conceito funcionalista, que é o do Roxin, que já saiu, né, desse método antigo finalista. Mas veja, o Roxin, ele tentou criar uma teoria da conduta melhor do que a finalista, mas ele ainda não conseguiu. Então, a gente está usando um sistema novo, que é, por exemplo, a aplicação do princípio da insignificância, que é algo pacificado nos nossos tribunais, mas o conceito de conduta que nós usamos ainda é um conceito do sistema finalista. Então, a gente está ainda nessa transição. Por isso que o conceito de dolo é conduta humana voluntária, consciente, dirigida para uma finalidade. Qual a finalidade? Uma finalidade que, no caso, é praticar um fato descrito como criminoso. Mas veja, isso é uma teoria da ação finalista, não é o sistema finalista. Então, os nossos estudos aqui vão ser com base na teoria finalista da conduta. Mas, em alguns momentos, nós vamos usar o sistema funcionalista, quando a gente for estudar o Claus-Roxin, por exemplo, da insignificância nos crimes patrimoniais, quando a gente for falar do nexo de causalidade. Então, em uma ou outra coisa, a gente vai usar o sistema moderno, que a nossa jurisprudência já adota, embora eles não utilizem o termo apropriado, e vamos trabalhar com conceitos aqui da teoria finalista, tá? Por que é que a teoria finalista da ação, ela é ultrapassada, da conduta? Veja o que eu falei para vocês. Conduta dolo, aliás, é uma conduta humana, voluntária, dirigida para uma finalidade. Bom, se ela é humana e voluntária, é um fazer, né? Voluntária. Então, qual é o problema da teoria finalista da ação? Ela não explica crime omissivo. Ela não consegue explicar com uma facilidade. Por quê? No crime omissivo eu fico parada. Então, cadê a minha finalidade? E os crimes culposos, como que ela vai explicar? Porque crime culposo, eu pratico uma conduta voluntária, consciente, dirigida para uma finalidade que não é criminosa. Então, veja que a teoria ela não consegue explicar os crimes culposos, em que no primeiro momento eu pratico uma conduta humana, voluntária e consciente, eu dou uma ré no meu carro, mas eu matei uma pessoa lá atrás. Veja, não foi dirigida para uma finalidade de matar alguém, foi dirigida para uma finalidade de dar ré no meu carro. Mas, para fins penais, isso é homicídio culposo. Então, veja que esse é um problema da teoria finalista da ação, que é a que nós vamos estudar para poder classificar isso aqui, tá? Mas saibam que isso já está meio que sendo ultrapassado. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. A nossa conduta, de acordo com a teoria finalista, ela pode ser historizada mediante a ação, a omissão ou a ação por omissão, que é a comissiva por omissão. Então, aqui são as situações, em verdade, do garante, né? Que está lá no artigo 13 do Código Penal. Gente do céu, que calor. Passada. Que está lá no artigo 13 do Código Penal. Deixa eu só confirmar se é no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º. Para não falar coisa errada. Alguém está com código aí? Vê aí para mim, é parágrafo 1º? Artigo 13, parágrafo 1º? Não. É o parágrafo 2º. Superveniência da causa relativamente independente. É o 2º, desculpem, só para eu lembrar. Que está aqui no parágrafo 2º, tá? Veja, essa classificação aqui, ação, omissão, ação por omissão, olha que interessante. Isso aqui a gente vai estudar provavelmente na aula que vem, que é o nexo de causalidade, que é a figura do garante. Então, começa já o primeiro problema quando a gente estuda os livros, porque os livros tratam isso tudo dentro da conduta, quando isso aqui é nexo de causalidade que está já em um outro substrato. Lembra? Conduta, resultado, nexo. Então, aqui você já tem uma antecipação de algo que seria o nexo de causalidade, tá? Então, guardem essa informação. Bem, a minha conduta, que pode ser um agir ou um deixar de agir, ela pode ser dolosa ou pode ser culposa. Então, aí começa o problema.
Então, ela pode ser uma conduta dolosa ou uma conduta culposa. Dolosa, artigo 18, inciso 1º. Quando o agente quis o resultado, qual resultado? O resultado protegido pela norma, o resultado criminoso, ou assumiu o risco de produzir o resultado. Ou seja, ou ele ao menos é conformado em vir a produzir esse resultado. Perfeito. Dentro do dolo, nós temos várias classificações, ok? Mas nós vamos ficar nas classificações principais. Qual é a matriz do nosso dolo? Dolo direto. Eu pratico uma conduta dirigida para uma finalidade específica e ela é atingida. Então, a minha conduta ela pode ser uma conduta comissiva por ação, então eu mato alguém. Uma comissiva por omissão, então eu omito o socorro de alguém. Ou uma ação por omissão. Eu sou a salva-vidas, vejo uma pessoa se matando lá, afogando, e propositadamente deixo ela morrer ali. Então, veja, quando a minha inércia vai acarretar a morte dessa pessoa por uma ficção jurídica, eu respondo por um homicídio doloso, porque eu tive dolo quando eu avistei a vítima e sabia que ela iria morrer afogada. Perfeito? Então, o dolo ele pode se manifestar dentro desses 3 universos aqui. A maior incidência, é claro, é a forma comissiva, tá? Ele, do dolo direto, ele pode ser um dolo de primeiro grau, que é a forma mais singela. Ele tem uma vontade dirigida a X e essa vontade vai ser atingida, ok? Ele é chamado de dolo de primeiro grau. Então, eu quero matar alguém, eu vou lá e mato essa pessoa. Não tem problemas quanto a isso. O segundo dolo, direto, a segunda divisão, é o de segundo grau, também chamado de consequência necessária. Veja, eu vou praticar uma conduta dirigida para uma determinada finalidade, mas essa conduta vai me acarretar efeitos colaterais. Necessariamente ocorrerão efeitos colaterais. Então, por exemplo, eu quero matar um passageiro no avião. E aí eu vou lá, coloco uma bomba nesse avião, para o avião explodir. É óbvio que aqui é um dolo de consequência necessária. Por que consequência necessária? Ora, porque a morte da pessoa que eu quero matar necessariamente, obrigatoriamente, irá acarretar outras mortes. Isso é um dolo necessário. Veja que isso não é um dolo eventual, que a gente vai ver agorinha. Não é o dolo eventual. No dolo eventual, o que acontece? Eventualmente, da minha conduta, podem advir consequências diferentes, eventualmente. E eu sou conformada com essa superveniência de consequência diferente. Mas aqui, no dolo de consequências necessárias, não é eventualmente. Vai ocorrer, não tenho dúvidas de que irá ocorrer. No dolo eventual, eu coloco uma bomba, por exemplo, em uma cabine de estudo, em que determinado aluno vai todos os dias. Mas não é certo 100% absoluto que ele vai para aquela cabine todos os dias. Então, eventualmente, pode ser que outra pessoa ocupe o lugar dele. Veja, é uma eventualidade. Mas se isso ocorrer, eu assumo esse risco. Eu tenho uma conformidade com a morte de uma pessoa diversa da que eu pretendia. Mas veja, gente, isso não é necessário, não é obrigatório, não vai acontecer. Quer dizer que talvez aconteça, por isso um dolo eventual. No de consequências necessárias, não. Então, questões de prova que sempre tratam fulano com 1000 pessoas no ônibus, dentro do avião, isso não é dolo eventual. Isso é um dolo de consequência necessária. Necessariamente o avião vai cair? Vai, porque ele vai explodir. O povo lá de cima vai morrer? Vai. Então ele é um dolo de consequência necessária. Tá? Qual é o efeito disso, professora, para o cara que explodiu a bomba? Ele vai responder por todos os homicídios. Tenho dúvida disso, em concurso formal. Tá? Agora, o dolo indireto, ele tem 2 subdivisões muito importantes.
A primeira delas é o dolo alternativo. Isso só serve para cair em prova mesmo, tá? O agente, ele vai prever uma pluralidade de resultados e ele busca atingir qualquer um deles de forma aleatória. Então, por exemplo, eu vou aqui para matar uma pessoa, mas tudo bem se eu só espancar. Veja, ele fica ali perdido dentro das execuções. Alternativamente, para ele, qualquer resultado é igual. Ele não tem uma preferência, tipo, não, eu prefiro matar e se não der, tudo bem lesionar. Não, para ele, existe uma satisfação, tanto em matar como em lesionar. Não há uma diferença de vontades, é uma vontade igual. Então, por isso ele é chamado de dolo alternativo. Nós temos a mesma intensidade de vontade dos resultados, tá? Ou seja, na prática, isso é impossível de ser demonstrado. Nenhuma pessoa que matou vai falar, nossa, mas eu estava com dolo alternativo. Porque primeiro eu ficaria satisfeita só em espancar a vítima, mas como ela morreu, estou satisfeito também. Ninguém fala isso. Isso só serve para cair em prova, tá? O outro dolo é o dolo eventual. Aqui nós temos intensidades diferentes. Então, o agente ele vai prever uma pluralidade. Isso daí? Gente, parecendo Cuiabano, vários resultados. Ele prevê vários resultados. E veja, ele aceita produzir o outro. Então, veja, né? Prevê lesão e homicídio, ele dirige a conduta para lesão. Porém, se ocorrer o homicídio, ele aceita o risco. Mas veja, são intensidades diferentes, tá? Na prática, é impossível você saber qual é um e qual é outro. Qual é o alternativo e qual é o eventual. Qual é o macete do dolo eventual? É uma palavra que se chama conformismo. Essa é a palavra-chave do dolo eventual. É a palavra que vai diferenciar também o dolo eventual da culpa consciente, que a gente vai estudar depois, tá? Então, no dolo eventual, o agente ele é conformado com a eventualidade de ocorrência de um resultado mais grave ou até mesmo mais brando. Ele não se importa com esse resultado. Mas veja, quando a gente usa aquele macete de apostila, foda-se, fudeu, quando eu coloco você na situação do avião, você sempre vai pensar assim, foda-se. Você sempre vai achar isso. Então, veja que esse macete do foda-se fudeu, do dolo eventual e da culpa consciente, não é muito exato. A questão toda é, a pessoa naquele momento, quando colocou a bomba, ela é ou não conformada com morte de algumas pessoas? É óbvio que ela é, porque ela sabe que vai explodir. Então, veja, por isso ali é dolo eventual e não um dolo de consequência, dolo eventual e não uma culpa consciente. Na culpa consciente, a gente vai ver o agente pratica uma conduta dirigida para uma finalidade, ele prevê o resultado mais grave, mas ele não é conformado com a morte. Por isso ele deseja que aquilo não tenha ocorrido. Essa é a diferença primordial entre dolo eventual e culpa consciente, tá? As questões de prova jamais trazem, por exemplo, dolo alternativo. Olha, estraguei o negócio aqui. Dolo alternativo com dolo, por exemplo, de consequências necessárias. É muito difícil ele fazer essa alusão. Oh, meu Deus. O Marciano já deu aula aqui? Só o meu que tá dando problema, né? Toda vez. Então, olha só. Outras questões. Então, a gente tem dolo direto e indireto. Desses dois, qual é o que você tem que saber? O dolo direto é fácil, não temos problema com relação a isso, de primeiro grau. Mas o de segundo grau, ele é um de consequência necessária. Então, lembra, todo mundo vai morrer, não tem como. E o indireto é o dolo alternativo e o dolo eventual. Sendo que o alternativo, o agente alternativamente está satisfeito com qualquer um dos resultados.
No eventual, não, ele busca um resultado mais que o outro. Só que se o outro ocorrer, ele também não se importa, ele é conformado com esse resultado. Então, veja que a diferença entre dolo alternativo e dolo eventual é o quanto a pessoa fica satisfeita com o resultado diverso do que ela queria. No alternativo, a satisfação é igual e no eventual, a satisfação é menor. Essa é a única diferença, ok? Agora, as questões relacionadas a doente mental. Vamos ver quem já deu aula aqui que eu posso fazer piada com os professores. O Marciano sempre é um pato nosso das piadas. Quem mais que deu aula aqui? A Michele. A Michele é boazinha, né? Um professor uó, que vocês acham podre. Pode falar. Vai editar, pode falar. Não, que daí eu já uso o exemplo direto, né? Quem é? Fala logo. Não tem. Ah, esse sempre é. Então, veja. Doente mental tem dolo? Tem. Tranquilamente tem dolo. Porque, veja, gente, nós vamos aprender o seguinte: fato típico, ilícito e culpabilidade. Nós só vamos analisar se a pessoa é doida ou não aqui dentro, na culpabilidade. É como se nós tivéssemos uma escada do crime. Aqui embaixo o fato típico, aqui ilicitude, aqui culpabilidade. Para eu conseguir analisar a anomalia mental, que é uma deficiência, eu tenho que preencher primeiro esses 2 degraus. Então veja que o doente mental ele tem dolo. Tranquilamente. A questão é, será que ele tem uma imputabilidade com relação a isso? Será que se eu aplicar uma pena privativa de liberdade para ele vai compreender o caráter repressivo daquela conduta? Será que ele vai ter discernimento para isso? Veja, não é no fato típico que a gente discute isso, é dentro da culpabilidade. No direito penal, tudo o que disser respeito à pessoa que pratica o crime é aqui dentro. Tudo. Na culpabilidade, a gente sempre analisa o crime sobre o ponto de vista do autor do crime. Se ele era doido, se não era, se estava embriagado ou não, se ele sabia que o que ele praticava era crime ou não, se ele poderia ter agido ou não de outra forma. Veja, você analisa a dinâmica dos fatos através do prisma do autor. Fato típico e ilicitude é a análise da dinâmica dos fatos a partir de terceiros observadores. Por isso que nós dizemos que fato típico e ilícito, ele é um injusto penal. Porque você não precisa valorar aquele contexto para extrair as informações de fato típico e ilícito. Então, por exemplo, eu fui dar ré no meu carro e matei uma pessoa que passava na garagem. Isso é dolo ou culpa? O que vocês acham? Culpa, veja, eu não precisei falar para vocês, eu não queria. Uma questão óbvia, vocês leram a cena criminosa e vocês extraíram essas informações. Então, veja que fato típico e ilicitude são tratados como aspectos objetivos do crime. Porque você não valora dolo ou culpa. Você não vai lá fazer um laudo para falar, ai meu Deus, a Laila agiu com dolo ou culpa. Você vai ler a cena e vai ver. Não, a Laila ali foi dolosa. Não, ali ela agiu com culpa. Agora, será que eu tinha discernimento de saber que, em verdade, eu estava dando ré no carro? Veja, isso é na culpabilidade. Você vai fazer um laudo, você vai valorar se eu tinha cognição ou não sobre aquele fato. Então, qualquer questão que vá demandar de você uma análise pormenorizada, isso é culpabilidade, sempre. Então, fulano matou uma pessoa. Um adolescente matou uma vítima. Tá, ele teve fato típico ilícito? Teve conduta, resultado, nexo de tipicidade. Esse adolescente não matou em legítima defesa, em estado de necessidade, mas ele é imputável penalmente? Não é. Então, eu vou aplicar para ele o ECA. Mas veja, ele praticou um injusto penal, ele praticou um fato típico ilícito. Mas, para ele, sob o ponto de vista dele, ele não pode receber uma pena privativa de liberdade. Ele pode somente receber uma pena, uma medida socioeducativa ou uma medida protetiva, ok? Mas quando a gente for falar da culpabilidade, a gente vai aprofundar mais sobre essas questões. Na embriaguez, a gente vai estudar que a culpabilidade ela é fracionada dentro da imputabilidade
com 3 vértices. Um vértice que é a questão etária, cronológico, que é esse do ECA, o outro vértice que é da anomalia mental e o terceiro vértice que é da embriaguez, que pode ser voluntária ou involuntária. Então, a gente vai ver que existem diferenças com relação a uma e outra, mas já adianto, né? A voluntária ela é sempre mais gravosa e, inclusive, acarreta uma pena mais grave para a pessoa que se embriaga. Enquanto que a involuntária, ela pode, inclusive, evitar que a pessoa seja responsabilizada criminalmente, ok? Mas veja, tudo é valoração. Será que a Laila é dependente química ou ela teve ali um entorpecimento aleatório? Veja, são coisas que você tem que parar para olhar, que você tem que ter um laudo. Então, isso é valor, é juízo de valor. Não é você olhar a cena e saber. Você tem que ali cavar os fatos mais, buscar elementos de informação, para daí com o laudo você dizer, não, a Laila ela estava com anomalia mental, não, a Laila ela estava com uma embriaguez, mas veja, tudo isso eu preciso valorar, enquanto que no injusto não, você vai olhar a cena e já vai me falar, você não vai precisar do autor do fato para colher essas informações e nem de testemunhas, a simples leitura da dinâmica já vai te entregar essa informação. Ok? Agora, depois a gente vai falar com mais calma sobre a culpabilidade. Agora, a conduta, ela pode ser também culposa. Então, a gente tem aqui no Código Penal um sistema, tá? Um sistema rudimentar de conduta. Então, na conduta culposa, para o Código Penal, ela se manifesta mediante imprudência, negligência ou imperícia, tá? A imprudência, quando há uma violação do dever de cuidado, ou seja, o agente deveria praticar uma conduta que a cautela recomenda que ele praticasse, mas ele não pratica. Na negligência, ele deixa de praticar uma conduta que geralmente se espera que a pessoa pratique. E na imperícia, ele, na verdade, ou é negligente ou é imprudente dentro do exercício de sua função. Perfeito? Então, na verdade, a imperícia nem precisaria existir na medida em que ela é a negligência ou a imprudência durante o exercício de emprego, ofício ou profissão. Claro, se eu sou uma médica e eu deixo de observar uma cautela necessária durante a intervenção cirúrgica, então eu fui o quê? Eu fui negligente durante o trabalho. Tá? Então, na verdade, isso aqui é só um gênero do qual imprudência e negligência se manifestam aqui dentro, ok? Agora, o tipo culposo só pode ocorrer em crimes materiais. Eu só tenho crimes culposos quando os crimes são materiais, quando ocasionam uma efetiva mudança no mundo dos fatos. Veja que isso também é uma regra que não tem nos manuais. Então, se você constata um crime formal, não tem como você ter modalidade culposa para isso. Um crime de mera conduta também não cabe. Só vai caber algo que efetivamente tenha ocasionado uma mudança no mundo dos fatos. Nós temos aqui 6 requisitos. Conduta humana voluntária, ok? Violação de um dever de cuidado, que é imprudência, negligência ou imperícia. Nexo causal, resultado naturalístico, previsão ou previsibilidade e tipicidade culposa. Veja, conduta, resultado, nexo, tipicidade. Crime formal. Lembra que eu falei? Conduta, resultado, nexo, tipicidade? Aqui, todos os elementos do crime material. Então, eu só tenho crime culposo quando eu tiver constatado a existência de um crime material. Além disso, eu só tenho crime culposo quando houver uma previsão dentro do dispositivo legal de que aquilo cabe modalidade culposa. Então, por exemplo, artigo 121, parágrafo 3º, homicídio culposo. Então, existe homicídio culposo porque o parágrafo 3º do artigo 121 assim dispõe. Eu tenho lesão corporal culposa porque o parágrafo 6º do artigo 129 assim dispõe. Se eu não tiver, ao longo dos parágrafos de um artigo, a modalidade culposa, não cabe modalidade culposa. Então, por exemplo, tráfico de drogas culposo, não existe. Roubo culposo, não existe. Furto culposo. Você precisa constatar isso dentro do tipo penal. Por isso, tipicidade culposa, ok? Com relação às violações dos deveres de cuidado,
Imprudência é um fazer, negligência você deixa de fazer e na imperícia durante o seu trabalho você faz ou deixa de fazer, tá? Todos crimes materiais sempre, tá? Aqui eu trouxe só um exemplo, né, de crimes que a gente já falou. Crime material formal e de mera conduta. E aqui nós temos as espécies de crimes culposos. Então, eu posso ter um crime culposo e essa culpa pode ser de duas modalidades. Culpa consciente e culpa inconsciente. Culpa consciente e culpa inconsciente. Essa é a regra, tá? Bem, na culpa consciente, existe uma previsão de um resultado mais grave, mas ele acha e acredita que esse resultado mais grave não vai ocorrer, tá? Enquanto que na culpa inconsciente, ele não prevê o resultado, que contudo era inteiramente previsível por qualquer pessoa que estivesse no lugar dele. Então, vou dar exemplos para ficar mais fácil, tá? Crimes de trânsito. 99,9% dos crimes de trânsito são culpa inconsciente. Inconsciente. Como que funciona a lógica, tá? Quando você, por exemplo, está ali na BR dirigindo, então você está viajando de carro, né? Então você tem lá uma subida e uma linha contínua, ou seja, você não pode ultrapassar, correto? E aí você tenta fazer uma ultrapassagem arriscada. Então você vai ali, você acha que é um caminhãozinho pequeno e é um bitrem. E aí tem um escroto atrás de você que ocupou o seu lugar, ele não vai parar, porque ele quer ver você se chocar com o caminhão, né? Mas quem nunca fez isso, né? A pessoa foi babaca, você falou, filha da puta, também não vou deixar você voltar. Deixa pra né, chocar de frente, tomara que morre, né? Eu sempre faço isso, né? Falar. Vou acelerar aqui para não dar certo, para ele que se dane, que se tombar, estourar o caminhão e matar também depois, sem problema, né? Então, veja, quando você está ali na ultrapassagem, o que você fez? Você foi imprudente. Primeiro passo, foi imprudente. Na hora que você está na paralela com o caminhão, vem um caminhão lá na frente. O que você pensa naquela hora? Meu Deus, tomara que eu não morra. Isso é culpa consciente. No momento em que você está na execução daquele ato, você tem uma consciência de que aquele ato seu pode gerar um resultado grave, que é matar um monte de gente, mas você deseja que ele não ocorra. Então você tem uma consciência de que aquilo ocorre naquele exato momento e, portanto, você não quer que isso ocorra. Isso é culpa consciente. Por isso, na descrição dos materiais de penal, diz, acreditando que pode evitar o perigo, ou achando que esse perigo nunca vai acontecer para você naquela ultrapassagem. Isso é culpa consciente. Agora, a maioria dos crimes de trânsito que nós temos, ela é inconsciente. Inconsciente. Por quê? Na inconsciência, você não tem noção. Você não tem cognição naquele exato momento do ato. Então, por exemplo, você está no carro dirigindo, apareceu uma mensagem no banco do passageiro, correto? Aí você vai olhar. Acha que é paquera quando é sua mãe querendo saber se você vai almoçar, né? Concurseiro, e aí vai querer uma marmita para levar para a cabine? Falou, oh, meu Deus, né? Achando que era alguma coisa importante. Então, você está dirigindo, você pega o celular e olha. Quando você olha e levanta a cabeça, você bateu numa pessoa. Atropelou uma pessoa. Veja o que aconteceu. Bem, você foi imprudente, porque você pegou o celular. Mas veja, gente, na hora que você pega o celular, que você lê a mensagem, você não pensa ao mesmo tempo. Meu Deus, se aparecer alguém, tomara que não apareça ninguém. Você não tem consciência disso, porque se você tiver, você não vai pegar o celular. Se você tiver uma sensação real, como é a sensação de você quando está ultrapassando quando não pode, você não vai fazer isso. Então, veja que isso é uma culpa inconsciente. Outro exemplo também, acidente de trânsito por excesso de velocidade. Vou pegar um exemplo do racha.
O racha é o típico exemplo de culpa consciente e não dolo eventual. Você tá no racha. Primeiro que você acha que você é foda. Já começa por aí, né? Porque você tá no racha, então você acredita que tem uma habilidade superior às pessoas comuns. Já começa por aí. Lá no racha, o que você espera? Que você é muito bom na direção e que jamais, né, vai haver qualquer tipo de acidente ali dentro. Porque você nem chega a admitir essa possibilidade. Porque se você tem uma vivência real disso, você não vai. Então, o que acontece? Você está lá ultrapassando, o carinha correndo, acelerado, pá, naquele momento você não pensa assim, meu Deus, eu posso capotar, morrer aqui e matar todo mundo que está assistindo ali na bancada. Você pensa, meu Deus, eu sou tão bom, eu vou ganhar, não vou bater em ninguém. Isso é culpa consciente. Isso é culpa inconsciente, desculpa. Por quê? Porque você não sabe do perigo real, você não faz essa aferição. Outro exemplo, você está na balada, bebeu umas, vai pegar o carro. Será que você tem dolo eventual de matar alguém quando você pega seu carro bêbado? Ou você vai pensar assim, nossa, eu tô bêbado, mas assim, eu sou conformado se eu matar alguém. Não, você pensa, nossa, eu sou muito foda. Eu vou conseguir chegar em casa bêbado, olha que incrível, eu sou muito bom. Eu sou muito boa, só um pedacinho, não vai matar ninguém, ninguém vai saber, né? Tô levando aquela pessoa pra casa, consegui. Vou pegar Uber, estragar meu romance? Não vou fazer isso. Tô com o marciano no passageiro. Meu Deus, deu ruim a viagem, né? A balada deu ruim, pelo amor de Deus, sai, né? Vê o marciano no seu carro e fala, nossa senhora, que balada foi essa, né? Que balada estranha, né? Você olha ali um cabelo cacheado, aí você não sabe, né? Ou então a pessoa, ele tá de costa, aí você passa a mão nele achando que é um homem, a mulher, e você olha um homem e fala, que é isso, né? O que tá acontecendo? Então, veja, quando você tá embriagado e você pega o carro, você não tem um nível de consciência de que você pode matar uma pessoa naquele momento. Então, veja que a embriaguez ao volante também não é um dolo eventual. Aquele caso da médica que matou o verdureiro, lembra? Que foi ano passado, eu acho. Então, veja, você tem que analisar a conduta dela no momento do fato. Se você analisar a conduta depois do fato, você sempre vai dizer que é dolo eventual. Por quê? A merda já aconteceu, então você fica inclinado a achar que foi. Você tem que fazer uma análise naquele lapso. Então, por exemplo, você médico encheu a cara, belezinha. Tá indo embora para casa. Beleza, acelerado, correndo. Será que naquele momento você tem consciência de que, nossa, eu estou tão bêbado que eu posso atropelar uma pessoa? Mas tudo bem, eu não me importo, ou tudo bem, tomara que não aconteça. Eu estou chegando em casa e vou continuar a 150 por hora. Você não faz essa lógica, você não tem consciência. Você simplesmente está dirigindo. Então a questão toda é que na culpa consciente tem que ser gerado, a nível de consciência, aquela vivência real naquele momento. Então, por exemplo, você vai viajar, entrou no carro, você vai ficar um mês fora. Entrou no carro, aí você pensa assim, nossa, eu esqueci o botijão ligado. Mas vamos embora, tomara que não exploda a casa. Isso é culpa consciente. Porque você viu a sua imperícia, a sua negligência, me perdoem. Você tem a consciência que aquilo pode explodir seu prédio, mas você pensa, não, não vai acontecer comigo. Isso é culpa consciente. Se na hora que você entra no carro, você lembrar, meu Deus, o gás está ligado, o que você vai fazer? A probabilidade é que você desça e vai apagar. Porque você teve uma consciência do seu ato, então, portanto, você não vai permitir que esse resultado mais grave ocorra. Porque, veja, o conceito da culpa que vocês estudam é o agente deseja sinceramente que não ocorra. Então, a maior parte dos crimes de trânsito são culpas inconscientes. Excesso de velocidade não é dolo eventual. Tanto que tinha uma súmula do STJ que diz que racha é dolo eventual. Essa súmula ela não está mais sendo utilizada no STJ, justamente porque isso não é um dolo, é uma culpa inconsciente. Essa é a diferença básica entre dolo eventual e culpa consciente. Qual é a palavra-chave que você vai usar para diferenciar? Conformismo. Aquela palavra que eu falei para você. Bom, eu estou aqui na ultrapassagem do meu carro na BR. Estou vendo o caminhão que está vindo. Eu posso me colidir com ele? A pergunta é: você é conformado com a colisão? Sou. Então é dolo eventual. Você não é conformado? Não, então é culpa consciente. A palavra é conformismo, que é você aceitar esse resultado ou não.
ok? Mas depois, com o tempo, nas questões lá de parte especial, a gente vai discutir mais sobre isso, tá? Então, nós temos aqui um gênero culpa, e aí a culpa ela pode ser consciente ou inconsciente. E aí, veja, nós temos a culpa própria ou imprópria. Culpa própria ou imprópria é a forma pela qual a conduta ela é praticada. Então, na verdade, ela não é ramificação da culpa, ela é ramificação da culpa consciente e inconsciente, tá? Então, a culpa própria, o que vai acontecer? O agente não quer e nem assume o risco de produzir o resultado. Realmente, a culpa em si é um instituto, por isso o nome própria. Olha lá a culpa imprópria. A culpa imprópria, ou culpa por extensão ou equiparação, decorre do erro de tipo evitável nas discriminantes putativas ou do excesso nas causas de justificação. Que diabo que é isso, professora? Olha o nome. Culpa imprópria. Se é culpa imprópria, primeiro não é culpa. Já não é culpa, porque é imprópria. Então, não é a culpa que nós aprendemos, mas o legislador chama isso de culpa por uma ficção jurídica. Já começa por aí. Então, culpa não é. A conduta não é culposa. A conduta aqui ela é dolosa, mas o agente, ele se equivoca na interpretação do fato. Então, por exemplo, eu estou vendo lá o Marciano de bermuda, camiseta do Corinthians e chinelinha, aquela chinelinha Kenner, aquela Kenner. Metade do calcanhar está no chão. Então, e ele está vindo na sua direção numa moto CG. Né? O que você vai fazer? Dois na garupa, gêmeos. Marciano, dois na garupa. O que você vai fazer? Pô, você vai esperar ele te assaltar? Você não vai fazer isso. Então você, policial já, tenente, né, veio lá na academia de CFO, nem passou por uma lavagem cerebral lá, os caras super pegam lá, leve com o cara, né, com a menina, nem fica apavorado com nada, né, imagina. Então você vê dois marcianos na moto, vindo na sua direção, com bermudinha a cargo, na metade da canela. Você vai fazer o quê? Você vai sacar sua arma e vai atirar, você não vai esperar. Veja, qual foi a sua conduta de sacar e atirar? Foi dolosa. Dolosa. Porque foi uma conduta humana, voluntária, dirigida para uma finalidade, matar o marciano mediante disparo. Só que você se equivocou e ele não estava indo na sua direção para te matar. Então você achou que estava em uma legítima defesa, quando na verdade você não estava. Você estava em uma situação de erro, que nós dizemos. Qual é o efeito disso para você? Bem, se eu no seu lugar tivesse feito a mesma coisa, você não responde por crime. Então veja que isso é chamado de culpa imprópria. Por que culpa imprópria? Porque na verdade não foi uma culpa, foi um dolo que foi decorrente de um equívoco, mas a gente não pode julgar esse seu equívoco, porque nós também estaríamos equivocados no mesmo fato. Então, por conta disso, a gente vai dar um tratamento melhor. Nós vamos dar um tratamento de culpa imprópria. Então, veja que a culpa imprópria, a rigor, é um dolo. Só que o legislador deu um tratamento melhor para ela, tá? Mas quando nós formos estudar os erros, a gente vai ver mais sobre a culpa imprópria. Mas só para vocês verem, ela está aqui no parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, qualquer um de nós teríamos atirado no marciano. Então está dizendo isso aqui, olha, se qualquer um de vocês estivesse no caso do marciano, tornaria a ação legítima. Todo mundo teria atirado no cara, não é só você que errou, todo mundo teria errado. Nesse caso, não haverá isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, veja, se couber homicídio culposo no caso, que nesse nosso exemplo cabe, você responde pela modalidade culposa. Mas veja, o seu tiro foi o quê? Doloso, não foi? Não foi dolo? Mas a gente vai te dar um tratamento de culpa, por isso se chama culpa imprópria, porque não é culpa, é dolo. Tá? Mas aí quando a gente for falar da ilicitude, a gente vai voltar nesse tema aqui, ok? Nós temos também aqui as causas de exclusão da culpa, tá? Caso fortuito for força maior, falha da ciência, princípio da confiança. Aqui eu coloquei a questão do racha,
para o STJ e STF, dolo eventual, mas isso está caindo na jurisprudência, tá? Isso aqui está se tornando culpa consciente e não dolo eventual mais, tá? Então, há uma tendência de modificação disso daqui nos tribunais superiores. Já estamos tendo, ok? Então, olha só. Nós temos, né, aqui dentro do nosso esquema, deixa eu melhorar aqui. Conduta dolosa, primeiro grau, dolo alternativo, eventual, deixa eu só usar essa terminologia que eu coloquei aqui. Sempre confundo, desculpa. Indireto. Então, olha lá. Aí a gente vem aqui na culpa. E nós temos uma outra forma de conduta, que é a conduta pré-terdolosa. Todas essas variáveis podendo se manifestar através da ação, que a gente já viu, omissão ou comissão por omissão. Nossa senhora, eu vou morrer aqui. De calor. Na pré-terdolosa, o que nós temos, tá? Na pré-terdolosa, nós temos um dolo na conduta antecedente e temos uma culpa no resultado mais grave, tá? A modalidade pré-terdolosa é um exemplo de crime que se qualifica pelo resultado. Exemplo de crime que se qualifica pelo resultado. É uma espécie, não existe só essa. Está lá no artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Exemplo, lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. É o exemplo mais perfeito que nós temos de crime pré-terdoloso. Então, lá está mais ou menos assim. Se das lesões resultarem morte, aí vem, e o agente não quis e nem assumiu o risco de produzir o resultado. Então, está dizendo para você o seguinte, que não houve dolo direto no resultado morte e nem houve o conformismo em ocasionar o resultado morte. Então, não teve dolo direto e nem dolo eventual, ok? E aí, naturalmente, que o resultado mais grave ele vai se dar título de culpa, tá? Essa modalidade pré-terdolosa é uma das espécies de crime que se qualifica pelo resultado. Mas nós temos outras hipóteses. Eu pratico um crime doloso e agravo ele dolosamente. Exemplo, artigo 121, qualificado. Eu começo praticando um crime sem querer, que é o crime culposo, e agravo pelo resultado culposamente. Incêndio culposo qualificado
pela morte culposa de alguém. Então, sem querer, eu botei fogo no num terreno meu lá e matou alguém dentro desse incêndio. Então, eu tenho dois crimes culposos que se agravam. E aí nós temos um crime que no começo é culposo e que de forma dolosa eu agravo a situação dele, que é, né, homicídio culposo agravado por omissão de socorro, por exemplo. E temos aqui o nosso exemplo, que é o crime doloso agravado pelo resultado culposo, tá? Então, o préter-dolo é uma dessas modalidades, mas existem mais 3 modalidades de crime que se agrava pelo resultado, tá? Qual é o efeito disso? Só para cair na sua prova, tá? Simples assim. Porque na prática nós temos a maior parte de crimes pré-ter-dolosos. Tudo bem até aqui? Então, beleza. Vamos lá para a parte mais legal da aula. Então, olha só. Nós vamos estudar agora o erro de tipo. Erro de tipo, ele constitui uma falsa representação da realidade. E ele, gente, é um problema que vai afetar a minha conduta. Então, o erro é um defeito na conduta. É um problema na conduta. Mais especificamente, é um problema do meu dolo. O dolo ele vai sair defeituoso. Então, eu vou ter uma vontade voluntária e consciente dirigida para uma finalidade, mas isso vai ser errado. Eu vou representar isso falsamente de alguma forma. Dentro desse erro, nós temos 2 tipos de erro que tem aí no material de vocês. O erro de tipo e o erro de proibição. Erro de proibição é algo que nós vamos estudar dentro da culpabilidade. Então, qual é o problema dos materiais de direito penal que nós temos? Não só apostila, livros também. Eles colocam o erro de proibição dentro do estudo dos erros de tipo. E isso gera uma confusão para quem não é do direito, ou até quem não aprende. Porque a disposição do instituto ela é muito ruim. Então, o que nós vamos estudar? Cada erro no seu tempo. Hoje, erro de tipo. Na próxima aula, que é amanhã, erro de tipo dentro da ilicitude. E depois, erro de proibição dentro da culpabilidade. Então, nós vamos estudar cada erro dentro do seu momento oportuno. Eu não vou explicar todos os tipos de uma vez só, porque isso não fica didático para a compreensão, tá? Então, veja, no erro de tipo, olha o nome, erro de tipo penal. Então, nós estamos trabalhando dentro do injusto penal, dentro do fato típico e da ilicitude. Esse erro de tipo, ele pode trabalhar ou estar relacionado com a essência do meu crime. Por isso ele é chamado erro de tipo essencial. Ele trata da essencialidade, da razão de existir do meu crime. E esse erro de tipo pode ser um erro de tipo acidental, que, veja, o nome é acidental. Então, ele não vai gerar uma modificação na essência do crime. Ele vai atravessar a essência do crime, mas o crime vai continuar existindo. No erro de tipo essencial, como a falsa representação da realidade está ligada diretamente à essência do crime, veja que esse erro de tipo essencial, se ele for um erro de tipo inevitável, ou seja, um erro de tipo que qualquer um de nós iríamos cometer, ele vai excluir o crime. Se ele é um erro evitável, ou seja, nós no lugar dessa pessoa, de repente não teríamos praticado o que ela praticou. Isso vai gerar uma responsabilização a título de culpa. Então, por exemplo, tá? Suponhamos que, o duro é que é gravado, né? Que o Marciano foi fazer uma caçada noturna com o Bodão, lá no Pantanal.
Então eles arrumaram, ai, Laila, vamos pra pescaria e tal. Eu falei, ai, gente, tempo seco, não tem peixe, né? Ah, não vamos e tal. Eu falei, não, não vou. É, Aí o Marciano até falou, ah, Laila, vamos comigo lá numa loja de esporte comprar uma roupa marítima e tal. Eu falei, ah, vamos, né, dar uma força pra você, Marciano e tal. Aí chegou lá, ele com umas roupas. Eu falei, ah, Marciano, você vai pescar ou vai pro clube, né? Uma sunga branca. Eu falei, ué, você vai pescar com bodão assim? Ele falou, ah, é porque tá muito calor e tal. E aí eu vou mais confortável. Eu falei, ah, beleza, né? Então aí ele comprou uma sunga branca e foi pescar com bodão. E lá o que aconteceu? Foi um guia turístico, né? Pra orientar os caras lá no Pantanal, lá, sei lá, no meio do mato, lá pescando. Na pescaria noturna. Aí, beleza. Então aí eles foram lá pescar e aí depois foram fazer uma caçada na mata. Já que tava lá tudo, os equipamentos, aí o carinha, o guia turístico falou, ah, vocês não querem pescar, pescar não, tentar pegar bicho aqui no mato e tal. Aí o Marciano falou, não, vamos sim, eu sou super atlético, super, né, super top e tal. Aí o Bodão, ai, que estranho, não tô me sentindo à vontade. O Marciano, não, vamos, bobo, deixa, né. E aí, enfim, aí foram lá e tal, e na hora ele se dispersaram, cada um para um canto e tudo mais. E aí o moço, o guia turístico, ele olhou no arbusto e viu um arbusto se mexendo insanamente e tal. Ele falou, nossa, uma onça, sei lá, uma capivara, né? E aí, porque era um lugar de caçada, e aí ele efetuou um disparo e para matar lá o animal, né? Pá! Aí quando viu, o que aconteceu? O bodão foi atingido e tava em cima do Marciano. Então, tipo, ele caiu. A gente não sabe o que aconteceu, porque assim, tava estranho, né? O Marciano tava de sunga no meio do escuro e o bodão caiu, pá, morto. Então ele ficou preso, o Marciano, embaixo do bodão, porque o bodão é pequeno, né? Não sei se vocês perceberam. Né? Só de caixa craniana já é do meu tamanho. Então, tipo assim, aí ele ficou preso lá e o cara falou, ué, o que tá acontecendo aqui e tal? O Marciano falou, ai, não sei, me atingiram e tal. Veja, o cara, o guia turístico, ele matou o bodão. Matou o bodão. Mas veja, o bodão não, o guia turístico, ele teve uma falsa representação da realidade, porque ele achou que ali havia um animal no arbusto. Então veja, ele interpretou aquela cena criminosa de forma equivocada. Mas veja, esse erro dele é a essência do crime, é a razão do crime ter existido. E aí qual é a lógica que você vai fazer? Você vai substituir esse cara. Se você no lugar dele, nessas mesmas condições, tivesse também efetuado o disparo, veja que nesse caso isso vai ser responsável por excluir o dolo do cara que atirou. E, portanto, não vai haver conduta. E, portanto, ele não responderá por crime. Por isso é chamado de dolo inevitável. Porque ninguém no lugar dele poderia evitar. Excusável, que quer dizer desculpável. Ou seja, ele vai excluir o dolo ou a culpa. A pessoa ela não responderá por crime. Agora, se, por exemplo, você, no lugar dessa terceira pessoa, no mínimo tivesse desconfiado de que ali pudesse ter uma pessoa humana, ou seja, você viu lá que o cara atirou, mas você no lugar dele talvez tivesse pensado, pô, será que eu acho que eu não teria atirado? Eu acho que ele não foi tão cuidadoso assim, deveria ter prestado mais atenção. Nesse caso, a pessoa responde só por culpa. Por que culpa? Porque o cara não queria matar. Então veja, a diferença do erro de tipo essencial é que no erro excusável, todo mundo também teria errado. Não tem como a gente julgar o cara. E no inexcusável é que você, no lugar da pessoa, teria agido diferente. Mas veja que nas duas hipóteses, o erro, essa falsa representação da realidade, está relacionada com a própria razão do crime. Porque se a pessoa ela é avisada de que ao efetuar o disparo ela ia matar alguém, ela não faria, constatam? Então veja, o crime não existiria. Por isso o nome é erro de tipo essencial. Porque ele é o responsável pelo crime existir. Agora, é claro que não é esse que cai na sua prova. Que esse aqui é o fácil. O outro erro é o erro de tipo acidental. É um acidente. Então veja que ele está
ao lado de dados periféricos do crime. Ou seja, o núcleo rígido do crime continua a existir. Está ali. O cerne do crime persiste, mas a capa do crime, a moldura desse crime, por alguma falsa representação, por alguma representação equivocada, gerou um defeito na execução desse crime. Então, por exemplo, você está lá dentro, você está lá, deixa eu ver um exemplo aqui para não usar sempre as mesmas pessoas. Então você quer matar uma pessoa que é idosa. Então você quer matar, sei lá, um parente seu, seu pai. E aí, não vou dar esse exemplo, depois vai que alguém matou o pai aqui, né? Não é legal. A sogra. Então você está ali e você quer matar sua sogra. Então ela já está lá no asilo. Porra, a mulher já está no asilo, você quer matar ela, Deus me livre. Está lá no asilo, enfim. E aí o que vai acontecer? Bem, você está no asilo, lá na ala das senhorinhas. Todas são iguais, com cabeça branca, anda meio assim, né, com as cadeiras tudo meio torta. E aí você mira e efetua o disparo. Quando você constata, você acertou a veia errada. Queria acertar sua sogra, mirou na sua sogra, mas por um problema na sua execução, a sua execução ela nasceu defeituosa, por um erro na pontaria. Então veja que esse erro na pontaria ocasionou o atingimento de uma pessoa diversa. Perfeito? Isso é um erro na execução. Se lá no momento do fato eu chego para você e digo assim: olha, se você atirar dessa forma, você vai matar outra pessoa, o que você faria? Ia arrumar para acertar a pessoa certa. O crime não iria deixar de existir. Então, o erro de tipo acidental, ele não evita a ocorrência do crime. Ele não faz essa lógica. Então, nós teríamos o seguinte: erro de tipo essencial, que atinge a essência do crime, a vida do crime, e o erro de tipo acidental. E o erro de tipo acidental, em que essa falsa representação ela vai recair sobre as circunstâncias. Então veja, pessoal, no acidental, o crime permanece. A essência está aqui dentro. E aí, circunstâncias secundárias é que estão equivocadas, mas a vontade de praticar o crime permanece. Então, é um erro periférico. No erro de tipo essencial, não. A situação equivocada é responsável pela própria existência do crime em si. Se confunde a situação de equívoco e a existência do crime.
Responde pela causa de aumento, tá? Então, veja, o primeiro erro de tipo que nós temos é o erro sobre a pessoa, que é exatamente esse erro que você me perguntou. No erro sobre a pessoa, em verdade, o destinatário da conduta é representado falsamente. Então, veja que, na verdade, até me corrigindo, você me deu um exemplo de erro na pontaria, alguma coisa assim. Aqui não. Aqui é um erro sobre a pessoa. Então, você representa a pessoa perfeitamente, mas você se equivoca em achar que é ela. Então, por exemplo, eu quero matar o Marciano. Aí eu atiro nele. Quando eu vejo, eu constato que é o irmão gêmeo dele. Então, veja, não foi que a minha execução foi ruim, um erro da pontaria ou alguma coisa durante os atos de execução. Eu representei a vítima de forma equivocada. Então, por exemplo, eu sou contratada para matar um velhinho lá no abrigo. E aí eu vou, né? A pessoa que me contratou quer ficar com a herança desse senhorzinho. Beleza. Na hora que eu for matar, eu confundi a vítima com outra, que é igualzinho, mesma fisionomia. Veja, não é um erro na minha pontaria, não é um problema de execução, mas eu representei a pessoa de forma equivocada. Por isso se chama erro sobre a pessoa. O destinatário final da minha conduta, por uma falsa interpretação da realidade da minha parte, acarretou eu atingir aquela pessoa. Qual é o efeito jurídico? Consideram-se as características da vítima pretendida. Não. Sempre no erro na execução, porque isso aqui o erro sobre a pessoa é uma modalidade de erro na execução também. Porque eu errei a execução, acertei outra pessoa. E além do erro sobre a pessoa, nós temos o erro na execução, que é esse, que é a aberratio ictus, que você falou. Qual é o efeito dos dois? O mesmo. Considera-se as características da vítima pretendida, ou também chamada vítima virtual. Então, nesse caso, a pessoa que executou responderia pela causa de aumento vítima maior de 60 anos. Lá no artigo 121, parágrafo 4º, parágrafo 6º, quer dizer. Tá? Da mesma forma, queria matar um de 60, matou um de 30, queria matar um de 30, matou um de 60, a causa de aumento ela não vai incidir nesse caso. Vai incidir a vítima pretendida, que nós chamamos de vítima virtual, tá? Agora, outro detalhe também, tá? No erro de tipo essencial, somente nesse nós discutimos se ele é invencível ou vencível. Por quê? Ora, porque aqui nós estamos tratando de excluir o crime. Excluir conduta. Aqui nós estamos tratando de defeito na execução do crime. Mas eu não vou escolher o crime. Então, por isso que quando você estuda essa classificação, erro de tipo essencial ou erro de tipo acidental, você vai trabalhar com a questão de evitável ou inevitável somente no essencial. Porque somente esse é capaz de excluir o dolo e a culpa. Só esse. No erro de tipo acidental não vai ter exclusão de nada. A pessoa ela responde normalmente, em qualquer hipótese que seja, que a gente vai estudar na aula que vem. Ok? Então, essa é a diferença. Agora, lembra que eu falei do erro de proibição, que é um erro que fica dentro da culpabilidade? Esse erro de proibição, ele pode ser também vencível ou invencível. Por quê? A lógica que nós vamos usar nele é a mesma que esse erro de tipo essencial aqui. Lá, o erro de proibição, ele funciona da seguinte forma. O agente, ele sabe exatamente o que ele faz, só que ele acha que aquilo que ele faz é permitido.
Aqui, no erro de tipo essencial, o agente não sabe o que ele faz. Ele não tem consciência de que ele está praticando uma conduta criminosa. No erro de proibição, ele sabe, mas ele acha que pode. No erro de tipo essencial, ele não conhece, na verdade, a realidade. Ele age por uma interpretação equivocada. Então, só um exemplo de erro de proibição, tá? Suponhamos que vem um holandês aqui para o Brasil e no aeroporto ele é pego com droga, maconha, sei lá. E aí, sei lá, 10 cigarros de maconha. E aí ele é levado, é pego lá na Polícia Federal. Bem, para o holandês, isso é permitido no país dele, ok? E segundo ele, saíram decisões aqui no Brasil, ele viu reportagens de que o uso de droga deixou de ser crime. Isso é o conhecimento comum, né, popular. As pessoas, não é que deixou de existir crime, na verdade não temos mais penas privativas de liberdade. Mas para o cidadão comum, né, não se prende mais por uso de droga. Essa é, né, se eu perguntar para minha mãe, que vê da Atena todos os dias, ela vai me dizer que houve revogação televisiva do crime. Para ela não tem crime mais, né? Porque o maconheiro não vai mais preso. Para ela acabou o crime. Então veja, esse holandês, ele vai dizer, olha, eu vi que no Brasil está permitindo. Não é crime mais, e lá na Holanda é permitido. Veja, o holandês, ele sabe que carrega droga? Sabe. Sabe que aquilo é droga, ele sabe que ele está transportando ali, mas ele acha que é permitido. Viram que ele não está interpretando a realidade errada? Não, a realidade é a dele. Só que ele acha que ele pode. No erro de tipo essencial, não. Ele interpreta aquele contexto fático errado. Então, ele, na verdade, no erro de tipo, ele não sabe o que faz. E por esse não saber, ele acaba praticando algo fora daquilo que seria se ele soubesse a realidade. Então, essa é a diferença básica. Mas o tratamento para os dois em muito se aproxima. No erro de proibição inevitável, isso acarreta a exclusão da culpabilidade, como se fosse aqui a exclusão da conduta. E no erro de proibição evitável, isso vai acarretar uma diminuição da pena. Enquanto que no vencível vai resultar a responsabilização por crime culposo. Essa é a diferença básica entre eles. Mas o raciocínio de vencível e invencível se aplica nos dois. Da mesma forma, o erro de tipo essencial vai trabalhar dentro da ilicitude, que nós chamamos de discriminantes putativas, que a gente vai ver na aula que vem, porque lá você age porque interpretou uma situação jurídica errada e você acha que está na legítima defesa. Você acha que está no estado de necessidade. Você acha que está no estrito cumprimento do dever legal, quando na verdade você não está. Então, por exemplo, eu vou lá, entrego para você como delegado um mandado de prisão. Você vai lá e cumpre o mandado de prisão. Contra a vontade da vítima, você cumpre o mandado de prisão. Só que o mandado dá para você ver que é uma falsificação meio que grosseira, mas você não constatou. Então você achou que estava fazendo o quê quando levou aquela pessoa à força? Que estava no estrito cumprimento do dever legal. Então, você acreditou que aquele constrangimento de levar a pessoa até a delegacia era uma excludente da sua ilicitude, quando, na verdade, não era. Não era. Mas você interpretou aquele contexto de forma equivocada. Agora, poderia se exigir de você outra conduta? Provavelmente não. Porque ali aparentou uma legalidade do que você recebeu. Então, isso é o quê? Ele é invencível. O que ele vai acarretar para você? Vai quebrar a sua ilicitude. Então, você não vai ser responsabilizado criminalmente. Então, a gente tem também situações de erro que são trabalhadas dentro do campo da ilicitude. Mas aí, o erro de tipo essencial. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Pode perguntar. Sim. Sempre pelo homem médio. O nosso padrão
O nosso padrão é o homem médio. Agora, existem algumas nuances daquele sistema moderno que eu te falei, sabe? O funcionalista, que de repente, se você analisar uma corrida de racha sob o prisma de uma pessoa que é o Michael Schumacher, isso não seria sequer culpa. Seria dolo. Por quê? Porque ele é muito bom. Então ele está acima do normal. Mas aí é para um sistema mais moderno que estuda o direito penal, que nós ainda não conseguimos alcançar esse sistema. Estamos discutindo sobre isso hoje em dia, mas ainda é o padrão do homem médio, tanto da culpabilidade quanto dos outros substratos do crime. Um padrão comum. Ok? Alguma outra dúvida? Nada? Então tá bom.